Então, agora a gente vai começar a mesa 2, que é a mesa, pegando o gancho da Erli no final, que é a mesa onde o poder público vai sentar aqui na frente e vai trazer as experiências, né, que cada representação do poder público que a gente convidou para estar aqui na mesa vai trazer para a gente debater, né, a partir da primeira mesa e da segunda mesa. Então, o pessoal está chegando, a Graça. O pessoal vai se sentando. Então, eu vou chamar aqui na mesa, para compor a mesa, a doutora Ana Paula Fischer, representando a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Por favor, Ana. A gente já agradece o convite desde já. Quero convidar também para compor a mesa com a gente, a mesa não, as poltronas, né? Não tem uma mesa, né? A Elina Silva, que está representando o Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região. Já agradeço desde já a presença da Elina, grande querida, obrigado por ter aceitado, querida. Vamos convidar também a Maria das Graças Vieira, nossa querida Graça, representando a Rede com a Rua, para trazer também... Por favor, querida. Para trazer um pouco da situação do decreto, né, que a Prefeitura Municipal de Florianópolis chama de marmita legal e nós, dos movimentos sociais, chamamos de decreto da fome. Né? E também como agora nossa presidenta, né, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nacional, que assumiu, né, agora esse mês. Chamo com a gente no virtual. A gente convidou a Paula Bernardes Machado, representando a coordenação do programa Cozinhas Solidárias, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do MDS. Paula está no virtual com a gente. Obrigado, Paula. Oi, boa tarde. Importante a presença do MDS aqui para conversar com a gente, dialogar. Chamo também a Juliana, é a servidora nutricionista da Secretaria de Assistência Social de Lages, também para compor a fala, bem na hora da... Matando a fome, né, Juliana? Garantindo a segurança alimentar e nutricional, né? Por favor, querida, pode ficar à vontade, por favor. E também chamo o Marquito também para compor essa mesa para falar um pouco da lei, né, que institui o programa Cozinha Solitária no âmbito estadual. Não sei, Marquito, ele está vindo? Marquito também está comendo, né? É? Tu que sabe, não precisa deixar. Quem sentar? Não precisa. Então tá, estão todos e todas aqui. Então, o objetivo dessa mesa, né, é o papel do poder público na efetivação do direito humano à alimentação adequada, com foco nas cozinhas comunitárias e solidárias. Vou aqui pedir a gente fazer um pacto aqui de um acordo entre nós na mesa, da gente, como o tempo está avançado, a gente falou que cada uma teria 10 minutos, se a gente puder ficar ali entre os 6, 7 minutos... Tá? Para a gente poder comer depois, né? Ter um cafezinho depois, né? Não. Oi, Lida, por favor. Então, já para passar a palavra, a gente passa a palavra para o Marquito para falar um pouco do PL. Pode ser, Marquito, do projeto de lei. Na sequência, a fala da Paula, né? Que a Paula também está aqui presente. Na sequência, a doutora Ana Paula também, com a sequência das falas. Marquito, por favor. Então, gente, eu queria muito rapidamente falar sobre o projeto de lei, que é uma lei, não é um projeto de lei, é uma lei, né? Uma lei instituída. Hoje o Estado de Santa Catarina tem uma lei aprovada esse ano, já assinada e já sendo executada, né? Então, hoje Santa Catarina tem uma lei que institui o apoio às cozinhas solidárias e comunitárias em Santa Catarina. Tá? É uma lei muito importante, ela apresenta diretrizes, ações, ela orienta para que haja um programa de aquisição de alimentos específico com recursos do governo do Estado para adquirir alimentos e distribuir na rede de cozinhas solidárias e comunitárias. É uma lei que também dá um suporte, ela também teve alguns aspectos da nossa lei lá municipal, aqui municipal de Florianópolis, que foi muito construída com a Rede com a Rua e com a vigilância sanitária do município, que isenta as cozinhas solidárias e comunitárias de terem a inspeção sanitária como um empreendimento de alimentos, porque não é um empreendimento de alimentos, é uma ação comunitária, porém,
a vigilância sanitária do município, no caso de Florianópolis, dá um apoio às cozinhas solidárias para uma formação básica, né? E se reconhece as cozinhas solidárias e comunitárias como equipamentos para produzir alimentos sem fins lucrativos. É uma diferença entre um equipamento, um restaurante, uma cozinha que tem fins lucrativos e que tem finalidade financeira e econômica, do que um equipamento desse, que é um equipamento sazonal, muitos deles, né? O levantamento aqui, o estudo e a publicação levantaram isso, que boa parte dessas cozinhas, elas não funcionam sempre como cozinhas, elas são espaços que são adaptados periodicamente para cozinhar alimentos, para distribuir alimentos para as pessoas. Mas são cozinhas de igreja, de centros comunitários, de associações, que têm outras finalidades, inclusive, e que devem seguir critérios básicos de sanitários, obviamente, mas que não são obrigados a ter uma inspeção sanitária e uma licença sanitária como um empreendimento. Acho que esse é um ponto importante. Florianópolis, hoje, independente do posicionamento do prefeito de ter aplicado o decreto, Florianópolis hoje tem uma lei que permite o funcionamento das cozinhas solidárias e comunitárias sem a obrigatoriedade do sistema de inspeção sanitária, como um empreendimento. Por que foi feita essa lei em Florianópolis? Porque, na pandemia, eles começaram a proibir a entrega de alimentos nas ruas e queriam que fosse tudo para a passarela. Foi aí que a Rede com a Rua se constituiu e a gente fez uma lei, que eu era vereador na época, a gente fez uma lei para preservar e proteger as cozinhas solidárias e comunitárias para não serem perseguidas sanitariamente. Então, essa perspectiva também foi mantida na lei estadual, tá? E a lei estadual, ela também olha muito para esse aspecto do incentivo aos municípios a implementar esse programa. Só que a lei estadual, ela não está isolada dos outros mecanismos de garantia de acesso à alimentação adequada, que são os outros equipamentos públicos de segurança, soberania alimentar e nutricional. Na fala que a gente viu aqui de Chapecó, teve outras falas também na primeira mesa, demonstra a importância de que a cozinha solidária, comunitária ou coletiva, ela não esteja isolada dos outros equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, né? E aí eu vejo aqui o pessoal do Sesc Mesa Brasil, que faz um trabalho importantíssimo em Santa Catarina, de banco de alimentos. Por que o Sesc Mesa Brasil faz? Porque o Estado e os municípios não fazem, né? E aí são poucas as cidades que têm implementado bancos de alimentos. E alguma fala no primeira mesa falou, se não fosse o Sesc Mesa Brasil, né, combatendo o desperdício de alimentos e distribuindo esse alimento nessas redes, esse alimento estava indo embora também. Então, a lei, né, ela também fala, olha, a cozinha solidária e comunitária, ela não funciona isolada das outras estratégias de segurança alimentar. Ela tem que ser mais um equipamento que dialoga com o banco de alimentos, que dialoga com o PAA, que dialoga com uma política de agricultura familiar, de agricultura urbana e de restaurantes populares. Não dá para deixar na mão das cozinhas solidárias e comunitárias o acesso popular à alimentação adequada. Mas ela é mais um do conjunto de equipamentos que precisa ter. E por que a gente está enaltecendo e dando tanta ênfase às cozinhas solidárias e comunitárias? Porque na pandemia surgiram muitas delas. Foi uma estratégia, a gente não podia ter outras estratégias, essa estratégia foi uma estratégia que aconteceu e que permaneceram essas cozinhas funcionando. E muitas delas, inclusive, funcionavam como o grupo de sopas da igreja tal, que se reuniam, faziam um trabalho. Então, hoje, a gente reconhece esse equipamento público. Só que desde o plano nacional, a lei nacional, a política nacional de segurança, soberania alimentar e nutricional, ela sempre estabeleceu a cozinha comunitária, a cozinha solidária, como a cozinha comunitária, principalmente, era o primeiro conceito, né? Depois veio cozinha solidária, como um conceito já de alguns movimentos sociais, e agora a cozinha coletiva também é um outro conceito colocado nessa perspectiva de um equipamento de segurança alimentar e nutricional. Então, eu venho aqui só dizer para vocês que temos uma lei. Essa lei, ela prevê que o Estado crie mecanismos para implementar políticas de abastecer essas cozinhas, para que essas cozinhas consigam
desempenhar o trabalho de produzir alimentos e distribuir esses alimentos nas suas comunidades, nos seus coletivos, onde forem. Então, é isso que a gente agora tem que batalhar, a execução dessa lei. Eu já pedi uma agenda com a secretária de Assistência Social do Estado. A gente destinou uma emenda para o Fundo Estadual de Segurança Alimentar, para o FUNSEA, está lá parado, o dinheiro está lá, mas não consegue executar. Então, a gente tem essas duas pautas para lidar com a secretaria, que é implementar a lei, né? E daí eu acho que é uma parceria com o CONSEA, que é o titular dessa cobrança, como quem faz o controle social dessa política, mas o mandato também está a serviço disso. E eu acho que esse coletivo de cozinhas é importante se empoderar dessa legislação, porque isso pode dar uma condição de que as cozinhas lá na ponta tenham um recebimento de alimentos periódicos pelo Estado para poder executar o trabalho de produzir alimentos, né? Então, é isso. Nós, enquanto mandato, a gente está muito disposto a construir isso junto com o CONSEA, mas também de ajudar em mecanismos mesmo orçamentários e lidar, mostrar a injustiça tributária e fiscal que nós temos nesse Estado, né? Vocês imaginam, o Estado de Santa Catarina isenta grandes empresas, em 40% do orçamento do Estado é isenção fiscal e tributária. E vocês sabem quem que mais recebe isenção fiscal e tributária nesse Estado? Oi? É a rede varejista, tá? Não é à toa que bomba desses grandes atacadistas, né? Forte, Brasil, não sei o que, tal. Por quê? Porque eles não pagam ICMS em Santa Catarina. A rede Avan não paga ICMS em Santa Catarina. As grandes redes do varejo não pagam ICMS, não pagam os tributos, ganham benefícios para se instalar em terrenos das prefeituras, né? Então, olha a injustiça. E é quem força a barra com uma escala 6x1, com uma única folga por domingo por mês, né? É quem força a barra na exploração também do trabalhador e da trabalhadora. E é quem tem a maior fonte de isenção. Por quê? Por que a gente não consegue ter isenção tributária e fiscal para a agricultura familiar agroecológica? Por que a gente não tem isenção fiscal e tributária para as cadeias curtas de produção e consumo de alimentos, né? Agora, ainda tem mais um projeto de lei tramitando aqui para liberar os ultraprocessados, a qualquer maneira, na rede pública e na rede de ensino, né? Então, veja como que está invertido a proporção, né? Então, a gente também está forçando a legislação e garantir orçamento, que eu acho que agora é um debate importante, gente. A gente vai começar agora a votar a lei orçamentária anual aqui na casa. E aí, se a gente quer política de segurança alimentar e nutricional, a gente tem que incidir com a secretária, tem que fazer o trabalho aqui interno e garantir que a gente tenha orçamento, por exemplo, para implementar um PAA estadual ou um programa de aquisição de alimentos aqui no Estado de Santa Catarina. Então, é isso. A gente está trabalhando aí nesse sentido e deixo aqui também essa contribuição para que a gente implemente esse programa das cozinhas solidárias e comunitárias por via do governo do Estado. Obrigado. Então, já rapidamente passando a palavra para Paula Bernardes. Paula, que está no virtual com a gente, para conversar um pouco com a gente sobre o programa Cozinhas Solidárias, como é que ele está, como é que está a construção e as perspectivas para frente do programa, né? Paula. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Sim. Tu tem uma apresentação, né, Paulo? Tu compartilhou e eu acho que o pessoal da técnica pode projetar, por favor? Ela consegue ler? Tá, tu consegue projetar aí, Paula? Eu mesma? Tá bem. Tá bom? Bom, antes disso, quero cumprimentar todas e todos presentes, né? As pessoas que estão aí trabalhando para as cozinhas solidárias, né? Para que a coisa aconteça, para que o alimento chegue no prato de quem mais precisa. O CONSEA, a Aliança pela Alimentação e todas as outras entidades presentes. E saudar a mesa na pessoa do querido deputado Marquito, né? Dizer que eu estive aí nessa sala em novembro de 2023, no lançamento do Fórum Parlamentar de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, né? Na época ainda representando ali o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E é muito feliz, assim, para mim, né, poder estar aqui de novo, mesmo que virtualmente, acompanhando aí os esforços dessa casa, né, com a agenda da segurança alimentar e nutricional aí no estado, no município.
Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para trazer um pouco, né, sobre o que o programa tem encaminhado aí nesse processo. Vocês conseguem ver minha tela? Chegou, Paula. Tá aparecendo. Tá em tela cheia agora? Ainda não. Tá no caminho. Às vezes demora, né? Oi? Ainda não, ainda tá no modo slide, normal. Ih, gente, deixa eu ver se é a forma de compartilhar. Vou compartilhar de outra forma. Paula, tem lá em cima a apresentação de slides. Se puder clicar. Tem embaixo também, né? Foi? Acho que agora foi. Acho que agora tu clicou. Não? F5, o pessoal tá falando. Apertar F5. Ele tá em tela cheia. Acho que é a forma de compartilhar mesmo. Mas acho que assim o pessoal consegue ver bem também, né, pessoal? Consegue? Eu vou compartilhar a tela inteira, que acho que fica melhor. Ah, tu tá compartilhando a apresentação, não a tela cheia, o pessoal tá falando aqui. Obrigado, Mari. Obrigado. Mas vai dar certo, vai dar certo. Oi? Acho que agora vai. Me diga aí, que eu não vejo. Ainda não chegou. Mas se quiser compartilhar do jeito que estava, o pessoal também tá vendo bem aqui. Tá passando os slides? Não, Paula, não tá passando. Gente, então peraí, vamos lá. Opa, agora tu compartilhou a tela. Agora foi. Aí, agora vai. Foi? Agora foi. Aê! Então vamos lá, gente. Pode dar. Bom, essa parte aqui, né, do que são as cozinhas solidárias, eu sei que vocês já tiveram aí esse contato, né, o pessoal da Aliança, pesquisadoras já trouxeram, né, esse conceito. Então, as cozinhas, elas são uma tecnologia, né, de base social, comunitária, né, de combate à fome, e elas são abraçadas pelo governo federal, né, a partir da lei aí, 14.628, de 2023, regulamentada pelo decreto 11.937, de 2024, né. Então, a lei, o decreto, vem no sentido de apoiar essas cozinhas, mas com cuidado, né, de não descaracterizar essas cozinhas enquanto uma tecnologia social, né, diferente das cozinhas comunitárias, que são equipamentos públicos. As cozinhas solidárias são, né, equipamentos, tecnologias de base comunitária, social. Então, a lei e o decreto vêm no sentido de apoiá-las. Sempre, né, essas cozinhas com o fundamento, né, de combater a insegurança alimentar e nutricional, mantendo sua base comunitária, o enfrentamento das desigualdades e, né, a solidariedade e a mobilização social como resposta, né, a um local ou, né, a uma população em que, né, o governo, o Estado não chega. Então, o contexto, né, da criação do programa vem muito, né, nesse momento em que o país volta para o mapa da fome, em 2022, né? Esse ano tivemos a alegria, né, de sair novamente do mapa da fome, mas a gente traz, né, que esse é só um primeiro passo, né, ainda para o nosso país, e temos muito trabalho pela frente. Então, essas cozinhas, elas vêm muito, né, em resposta a esse abandono do Estado, né, naquele momento, com as pessoas, né, em insegurança alimentar e nutricional. No momento da pandemia, das calamidades, né, a gente vê muito essa resposta eficiente, né, da população quando, né, o Estado não chega. Então, hoje no Brasil, a gente tem aí, né, mapeadas
5.937, né? Temos quase 6.000 cozinhas mapeadas hoje no Brasil. Dentro dessas 6.000, 1.201, né, estão já habilitadas, então são cozinhas que já estão ali com a documentação aprovada junto do programa, do nosso sistema, e já estão aptas para receber os alimentos do PA, já estão aptas para receber as atividades, as ações de formação, e estão aptas, né, para participar de um edital de apoio financeiro. Com relação, né, aos dados de insegurança alimentar e nutricional em Santa Catarina, essa última publicação que a gente teve, né, ali da Rede Pensan, ainda em 2022, traz para a gente, né, os dados de insegurança alimentar no estado, né, com relação à região sul, o estado está à frente ali, né, na questão da segurança alimentar e nutricional, mas a gente vê ainda, né, uma parcela da população em insegurança alimentar e nutricional, inclusive a insegurança alimentar e nutricional grave, né, que é a situação de fome, aí em torno de 5% da população do estado. Então, em Santa Catarina, a partir, né, desse processo do governo federal, foram mapeadas 43 cozinhas solidárias. Eu pude acompanhar, né, um pouco aí mais cedo a fala dos pesquisadores, né, e vi que no mapeamento que fizeram foram mapeadas 48 cozinhas, né, então são dados aí bem próximos, mas que podem, né, ser dados que ainda não alcançaram todas as cozinhas que atuam, né. Então, é um processo que a gente sempre também incentiva, né, que seja apoiado pelas entidades, né, de segurança alimentar e nutricional, pelo CONSEA, esse processo de identificação dessas cozinhas e de condução dessas cozinhas, né, para habilitação junto ao programa. Então, hoje são 21 cozinhas solidárias habilitadas junto ao programa e 2 entidades gestoras credenciadas, né, principalmente aí na região de Florianópolis, Joinville, Lages, Criciúma, né, então temos aí essas cozinhas no estado. E o que a gente tem acompanhado, né, enquanto programa? As cozinhas como uma resposta, né, a esse processo, né, de insegurança alimentar e nutricional que veio sendo agravado, né, no país nos últimos anos. Então, a gente vê que os grupos populacionais mais atendidos são as pessoas, né, em situação de vulnerabilidade social, principalmente pessoas em situação de rua, mas também, né, beneficiários do programa Bolsa Família, do Cadastro Único, idosos, mulheres e crianças. As modalidades de apoio, né, hoje no programa, a gente tem 3. A primeira delas é com relação ao apoio financeiro complementar. Então, é um apoio, né, hoje as cozinhas, elas recebem, as cozinhas que foram contempladas, né, no edital lançado no ano passado, elas recebem um apoio de R$ 2,40 por refeição produzida, né, e a gente vê já como resposta a esse apoio financeiro, uma melhoria, né, na qualidade da alimentação fornecida, uma maior regularidade, né, então essas cozinhas, elas passam a depender menos, né, das doações e conseguem manter uma regularidade maior nessa oferta. Elas conseguem ter mais autonomia, né, na gestão ali dos recursos financeiros, então um resultado muito interessante que a gente vê, né, com esse apoio financeiro é que as cozinhas conseguem remunerar ou promover uma ajuda de custo para os voluntários, né, os trabalhadores que muitas vezes são voluntários ali na cozinha. Elas conseguem proceder melhorias, né, nos equipamentos, na infraestrutura da cozinha. Então, esses são alguns dos resultados que a gente já tem acompanhado, né, nesse primeiro ano, né, de rodada aí do edital. Uma outra frente, né, uma outra modalidade é a doação de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, né? Então, são fornecidos alimentos in natura e minimamente processados para abastecer essas cozinhas.
por meio, né, do PAA da Conab ou do termo de adesão via estados e municípios, né? Em Santa Catarina hoje são 2 municípios apoiados, né, Florianópolis e Joinville, recebem alimentos do PAA por meio, né, da priorização ali dos municípios que estão participando da estratégia Alimenta Cidades, né? Então, municípios no Brasil que têm altos índices de segurança alimentar e nutricional e participam dessa estratégia. Como, né, Marquito trouxe, infelizmente ainda o Estado não traz, né, esse termo de adesão, não tem um recurso financeiro específico, né, para as cozinhas no PAA, mas isso tudo pode ser articulado, né, e num próximo momento as cozinhas serem, né, abastecidas, né, por esses alimentos. E, né, os resultados que a gente vê já na ponta são, né, um incentivo à alimentação adequada e saudável, né? Então, a partir do momento que essas cozinhas recebem esses alimentos dos agricultores locais, elas têm uma condição maior, né, de fornecer uma alimentação adequada, fortalece a agricultura familiar, né, o circuito local de abastecimento e favorece o consumo dos alimentos regionais, né, para essas populações em vulnerabilidade. E a gente tem visto, né, como é importante esse abastecimento, como o volume de alimentos, né, que são doados aí por meio do PAA é um volume muito importante para que essas cozinhas tenham aí uma frequência maior, né, na oferta da alimentação. E a terceira modalidade de apoio é com relação à formação, né, e o aprimoramento. A gente teve recentemente, agora em julho, publicada a portaria, né, que institui a modalidade de apoio à formação no âmbito das cozinhas solidárias. Já estão sendo rodados, né, alguns projetos pilotos e no ano que vem a gente pretende que isso seja, né, expandido a nível nacional. Mas essas cozinhas, então, elas vão ser apoiadas de forma que os colaboradores sejam formados e que haja implementação, né, de projetos, de processos formativos de interesse da própria comunidade ali, para que essas cozinhas se aprimorem, né, também como pontos, né, de geração de trabalho e renda, de pontos, né, de cultura, enfim, todo esse trabalho para além do alimento que a gente sabe que as cozinhas fazem, né? Então, os impactos que a gente espera, né, a promoção, né, dos hábitos alimentares saudáveis, da economia solidária, a troca de saberes ali, né, dentro do território, a valorização, né, e o fortalecimento do protagonismo local, que a gente vê muito, né, que essas cozinhas são esses espaços de promoção, né, desse protagonismo comunitário, e a ampliação, né, da autonomia dessas cozinhas. Então, as parcerias institucionais, né, que o programa tem hoje, com o apoio à oferta da refeição, né, com esse apoio financeiro por meio dos editais, ele é feito uma parceria com entidades gestoras credenciadas, né? Então, são OSCs, né, que são credenciadas junto ao programa, e essas OSCs fazem, né, a gestão do recurso financeiro, mas também uma gestão administrativa ali, né, com apoio às questões administrativas, jurídicas e também a formação dessas cozinhas. Com relação ao fornecimento dos alimentos, né, já trouxe aqui que isso é feito por meio da parceria com o PAA, né, por meio da Conab, dos estados ou dos municípios. E a formação e a qualificação das cozinhas é feita em parceria, né, com instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, né, hoje principalmente sendo apoiados pelos institutos federais aí no Brasil. Uma coisa que a gente sempre traz também, que é importante, né, trazer o valor, né, das voluntárias e dos voluntários nas cozinhas e nas entidades gestoras. Esse é um trabalho majoritariamente feito por voluntários, né? São essas pessoas que estão ali na linha de frente, né, cuidando dos detalhes, mobilizando a comunidade, fazendo a gestão da cozinha e construindo, né, essa rede de apoio, fazendo a solidariedade, né, acontecer,
e transformar esses espaços, esses territórios, né? Então, isso é algo que é importante a gente sempre lembrar e enaltecer esse trabalho dos voluntários, né? Que faz realmente a coisa acontecer. E o que a gente tem, então, né, hoje, né, depois de um ano aí desse lançamento do programa, do edital de apoio financeiro, né, resultados que vão muito além, né, das refeições, né, são resultados que trazem, sim, a redução da fome, a melhoria da saúde da população, mas também são espaços ali de valorização, né, dos saberes populares, do território. A gente vê muitas cozinhas que são ocupações, né, de espaços e que revitalizam esses espaços comunitários, trazendo aí, né, ações de cidadania, de dignidade e de resistência territorial, né? E a gente tem visto a construção de uma política pública, né, de combate à fome, com o protagonismo da sociedade civil. O que a gente tem visto, né, muito nos territórios é que, a partir do momento que as cozinhas começam a receber esse apoio, né, e trazer ali uma maior frequência nas suas atividades, maior consistência, essas cozinhas começam a ter uma visibilidade maior do seu trabalho, começam a receber mais apoio, né, seja de iniciativa privada, seja talvez, né, do governo estadual, municipal. Então, e essas redes, elas vão se solidificando ali nos territórios, né? As cozinhas comunicam entre si, começam, né, a identificar outras cozinhas, outras iniciativas e começam a fortalecer ali, né, o seu trabalho de solidariedade, aquela rede de solidariedade, né? Seja a nível municipal, seja a nível estadual. A gente vê que isso tem acontecido, né, com frequência aí na ponta. E o que a gente tem, né, de perspectivas para 2026, né, para o primeiro semestre ali, nesse próximo semestre? Como eu já trouxe, né, implementar a modalidade de formação a nível nacional, né, os pilotos já estão acontecendo, então a expectativa é de que no primeiro semestre já consiga, né, lançar um edital para implementação a nível nacional. Aprimorar o processo logístico junto ao PAA, né, a gente sabe que existem aí muitas dificuldades, muitas barreiras na ponta com relação à logística, né? As cozinhas muitas vezes não têm, né, capacidade física mesmo, né? Não tem um automóvel ali para fazer o transporte desses alimentos, não tem uma capacidade financeira de fazer essa logística, então a gente está em articulação, né, com o PAA a nível federal, mas também estadual e municipal, fazendo esse diálogo, fazendo essa articulação para que todas as cozinhas possam ser atendidas, né? Todas as cozinhas que estão habilitadas hoje, elas possam ser atendidas com o PAA, né? Com esses alimentos e sejam abastecidas, né? Com uma frequência garantida, né? Para que elas possam fazer a oferta aí da alimentação. E também, né, a publicação de um novo edital da modalidade do apoio financeiro, refletindo aí os aprendizados que nós tivemos nessa primeira rodada, nesse primeiro edital, né, que está aí finalizando agora, né, nesse primeiro semestre de 2026. Então, agradeço a todos, a gente está à disposição, né, para seguir aí fortalecendo esse trabalho das cozinhas no estado de Santa Catarina e em todo o Brasil. Obrigada, gente. Obrigado, Paula. Já passo rapidamente para a doutora Ana Paula. Vou compartilhar com vocês uma informação, a gente tem até as 5h40 para estar nessa sala, tá, gente? Então, 5h30. Então, desculpa o atropelo da hora, a gente está bem atrasado. Doutora Ana Paula, você. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu cumprimento o deputado Marquito, em nome de quem eu estendo os cumprimentos a todos os demais, ao Eduardo, que tem sido um parceiro de tantas lutas nesse tema. Agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo parte desse debate tão importante e que tem tudo a ver com o trabalho da Defensoria Pública, né?
de proteger os interesses e os direitos humanos da população vulnerável. Sem o direito à alimentação, fica muito difícil a gente conseguir concretizar os demais direitos da população mais pobre, né? Eu quero fazer a minha autodescrição, e aqui sendo rápida também, não quero me estender muito, mas eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros, compridos, estou usando um vestido caramelo, um casaco preto. E, bom, eu quero começar a minha fala trazendo um pouco uma frase que eu penso muito, que eu reflito muito quando a gente trata na Defensoria sobre a proteção do direito à alimentação, que fala mais ou menos o seguinte: a fome é um holocausto silencioso. Custa muitas vidas, mas não causa comoção e nem debate. Que bom que hoje a gente esteja mudando, né, essa situação, mas na prática do dia a dia é como muitas vezes a gente se sente, né? A gente percebe a injustiça da fome, que isso não causa a comoção que deveria causar, principalmente naqueles que deveriam implementar esse direito. E é importante que espaços assim sejam realizados e de forma frequente e permanente, que a gente chame todos os atores que estão envolvidos nisso, né? O legislativo é muito importante, mas a gente não pode se iludir que a garantia do ato normativo ela seja capaz de concretizar e dar vida a esse direito. Então, trazer o executivo, o judiciário, as instituições do sistema de justiça para esse debate é determinante, porque, na prática, o que a gente tem visto? A discussão ela para, muitas vezes, naquele direito que está previsto na Constituição, que é o direito à alimentação, mas que ele está, muitas vezes, dissociado a qualquer outra coisa que possa dar luz a ele, né? Dar vida a esse direito. Então, quando a gente, muitas vezes, vai fazer essas interlocuções com o poder público, com o judiciário, sim, existe o direito à alimentação. Mas como que ele é concretizado? Porque quando a gente fala tem que implementar o restaurante popular, banco de alimentos, proteger as cozinhas, parece que falta uma ligação. E falta justamente a ligação do conhecimento e da capacitação de que isso é uma política pública. E esse debate tem sido fortalecido pela Defensoria nesse sentido, de que há uma política pública de segurança alimentar e nutricional que precisa ser fortalecida, implementada, estruturada, que ela seja permanente, que ela tenha estruturas suficientes e condições para que ela saia do papel e que ela não fique sob a discricionariedade do poder público. Isso principalmente. Quando a gente percebe que é uma política pública posta, e a gente tem esse conhecimento, essa política ela tem diretrizes, ela tem objetivos, ela tem suas estruturas de combate à fome, isso vai sair da ótica e da discussão de que cabe ao gestor decidir se ele vai implementar o equipamento ou não, se ele agora vai suspender o restaurante popular ou não, se agora ele vai apoiar as cozinhas ou não. Então, eu vejo que é isso que está faltando, né? Está faltando essa ligação de uma coisa à outra. E eu falo isso porque esse é o debate que a gente tem enfrentado quando a gente vai tentar garantir o direito à alimentação da população mais pobre. É nisso que a gente tem se debruçado. Né? Porque se fosse só, eu falo muito isso, né? Se fosse só judicializar, se fosse só discutir, exigir do poder público, se fosse só ajuizar uma ação, seria muito fácil. Mas a gente tem tido decisões judiciais que têm vindo na linha de que isso está na decisão do poder público decidir se ele vai garantir esse direito ou não. E se não é o judiciário como ponto final que vai determinar isso, quando todas as outras camadas, né, já não conseguiram implementar esse direito, como é que a gente faz? Como é que a gente garante esse direito? E é claro que aqui também quero trazer a importância da articulação da mobilização social com os atores que estão implicados nisso e trazer também todos esses atores para a mesa. Porque aqui as instituições do sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, também Tribunal de Contas, Executivo, Legislativo, precisam estar todos implicados em relação a isso, né? Em relação ao restaurante popular, a gente viu uma ação civil pública no mesmo sentido, né? A gente tem uma ação judicial tramitando ainda, mas a decisão do Tribunal de Justiça é de que cabe ao município decidir se ele restabelece o funcionamento do restaurante popular ou não.
Então, a gente precisa muito avançar. A Erli aqui trouxe, né, que o direito à alimentação não precisaria estar garantido na Constituição. Mas a gente precisa ver como esse debate, a gente já chegou tarde nesse debate, né? O direito à alimentação ele foi reconhecido na Constituição em 2010. A Constituição é de 88. E a gente percebe, isso não é um detalhe, isso faz a gente perceber o que é prioridade política e o que é prioridade jurídica. Então, é disso que a gente está falando, é disso que a gente está enfrentando. É algo que tem sido, infelizmente, muito difícil aqui no nosso Estado, mas o posicionamento da Defensoria é de que o direito à alimentação precisa ser implementado e fortalecido através de uma política pública estruturada, através da implementação e da execução de das estruturas de combate à fome, já vou terminar, das estruturas de combate à fome, previstas nessa política, de que o Estado tenha programas próprios, de que tenha uma estrutura adequada e capaz de lidar com toda essa organização, para dar conta dos PPAs, mas também para ter uma vida própria, né? E assim como os municípios catarinenses. A Defensoria vem atuando em 3 frentes, né? Na fiscalização das políticas públicas, através das recomendações, dos monitoramentos e das ações coletivas, mas também atuando para que seja garantido o direito das estruturas, né, dessas estruturas. A gente tem recebido muitas denúncias em relação às tentativas de embaraço à atuação das cozinhas solidárias, e nós estamos atuando justamente para que não haja esse tipo de exigência irrazoada em relação às questões sanitárias, que não haja agora o embaraço das distribuições nos espaços públicos, né? E a gente também atua na educação em direitos, que é justamente para que o sujeito dessa política ele saiba do que ele é beneficiário e que ele possa exigir, sim, os seus direitos, para que as cozinhas também saibam que podem denunciar e contar com o apoio da Defensoria Pública, e assim que nós vamos seguir nos posicionando, né, até que isso seja uma realidade aqui em Santa Catarina. Muito obrigada mais uma vez, fico à disposição de todos. Obrigada. Obrigado, doutora Ana. Só de rapidinho passar a palavra, quando a gente pensa rapidamente em quem está com problema de saúde, a gente pensa em quê? Num posto de saúde, né? Hoje, em Santa Catarina, no Brasil, apesar de a gente ter um sistema público, assim como o SUS, assim como o SUS, existe um sistema público que garante o direito constitucional à alimentação. E a nossa dificuldade, quando o legislativo não avança, ou avança em normativo, mas não avança na aplicação desses normativos, quando o executivo não faz a sua parte de implementar um plano municipal, a gente pensa na última instância, que é o judiciário. E hoje a gente está com a extrema dificuldade de garantir a exigibilidade desse direito no próprio judiciário, né? Porque ainda vê o direito à alimentação como direito eventual e, às vezes, nem como direito. Então, a gente tem muito que avançar nesse sentido, porque as pessoas perguntam, eu estou com fome e vou para onde? E hoje a gente tem os equipamentos públicos. A gente tinha o restaurante popular em Florianópolis, está fechado. E a gente tem 15 cozinhas solidárias e mais as cozinhas que garantem esse acesso, que a Paula trouxe para a gente. São 6 mil cozinhas solidárias no Brasil, que estão tentando agora, com a nova gestão, dialogar com uma política pública, com um sistema público. A gente tem 6 cozinhas que não estão dentro do sistema público. É como se pensasse que tivesse 6 mil postos de saúde que não tivesse dentro do SUS. Ou 6 mil CRAs que não tivesse dentro do Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente tem que pensar como garantir como um sistema. Ele é um sistema público, e é um direito constitucional, e a justiça, a gente tem essa extrema dificuldade, assim, né? Então, as pessoas, estou com fome, vou para onde, né? Então, porque sabe quando está doente, vai para um posto. Falta educação, entra com mandado de segurança, consegue uma vaga na escola. Com a comida, já o buraco é mais embaixo, assim, né? Então, rapidamente, eu passo para a Juliana. Boa tarde. Quero cumprimentar a todos e a todas. Obrigada pelo convite que a Giza me fez, né? Vou me apresentar um pouquinho. Sou Juliana, sou nutricionista da Cozinha Comunitária de Lages. Faz 11 anos e meio que eu coordeno a cozinha. Já tem bastante tempo, né?
A nossa cozinha lá de Lages, ela foi implantada através de um edital, né, que o governo federal lançou, e a nossa cozinha o nosso município foi selecionado. Então, teve uma contrapartida do governo federal de 350 mil na época, em 2014, mas esse edital já tinha saído alguns anos atrás. Então, a implantação ocorreu em 2014. Porém, o edital, até todo o processo de reforma do espaço, né, que foi pego um espaço, a prefeitura disponibilizou um espaço para que fosse feita uma reforma. Né? Então, foi feita essa reforma, modernização do espaço, com recurso do governo federal, e um dos requisitos do edital era a contrapartida da prefeitura. Então, a prefeitura, o prefeito da época, então, disponibilizou recurso de 39 mil. Então, quando eu entrei na cozinha, em 2014, em abril de 2014, então, inauguramos em maio de 2014. Então, com todo esse recurso, foi feita toda a reforma do equipamento, né? E toda a compra de equipamentos, materiais, utensílios, né? Então, para a gente conseguir inaugurar essa cozinha em 2014. Hoje, né, após 11 anos, né, estamos ainda lá, eu como coordenadora, né, da cozinha, com muita luta, muitas batalhas, que a gente sabe que um equipamento público com servidores efetivos, às vezes a gente tem servidores temporários, então a troca é contínua, né, então o profissional que atua lá como nutricionista é bem difícil, bem complicado, então a luta é grande para que a gente consiga estar com o equipamento aberto até hoje, por tanto tempo, né? E hoje a prefeitura tem vários projetos, né, para implantação de ou cozinha comunitária, né, no bairro, ou o restaurante popular, né? Mas o interesse da nossa prefeita é montar no bairro. Então, encaixaria mais a cozinha comunitária, que é o perfil do público que a cozinha comunitária atende, né? A dificuldade hoje é o recurso, porque tanto para a implantação dessa cozinha comunitária, tanto para manter essa cozinha comunitária, porque hoje nós gastamos 45 mil, né? Então, são todos recursos próprios, no nosso município mesmo, né? E essa cozinha funcionando durante tanto tempo com recursos próprios já é um grande feito, né? Então, a gente implantar mais uma cozinha comunitária dentro do nosso município, tendo que fazer a modernização do espaço, mas a gestão 100% municipal, com recursos, ela se torna bem complicada. Então, a dificuldade que hoje nós temos é o cofinanciamento, né? Tanto estadual quanto federal, que o deputado Marquito agora colocou uma nova informação para a gente também, que é bem interessante a respeito dos recursos também. Então, hoje, a gente tem um pouquinho essa dificuldade em Lages. Tá? Vou passar mais ou menos quanto que a gente está atendendo de refeições ali na cozinha. Hoje, nós servimos 300 refeições, tá, em média, na cozinha, de almoço, de segunda a sexta. Tá? Arroz, feijão, uma guarnição, que a gente diz, ou macarrão, ou polenta, carne diariamente, todos os tipos de carne. Então, a gente tem um cardápio bem vasto, salada. Temos a parceria também com o Banco de Alimentos através do PAA, que a gente recebe semanalmente quando os editais e os projetos estão bem ativos, né? Agora vão entrar novos projetos, né, do PAA e federal, né? Então, eu muitas vezes pego até 500 quilos de hortes por semana. A gente faz cesta de verduras lá também, para entregar semanalmente, além de a gente estar utilizando dentro da nossa refeição, né? Então, a parceria com o Banco de Alimentos é incrível. Temos uma nutricionista no Banco de Alimentos também, ambos efetivas, né? Então, somos concursadas. Toda a minha equipe hoje é concursada, né? Temos 6 profissionais atuando na área de produção, mais uma assistente social que faz todo o processo de seleção do público, né? Que a gente gostaria de atender a todos, né? Porém, a gente não tem recurso para tudo isso. Mas, enfim, a dificuldade hoje para a implantação de uma nova cozinha comunitária é mais o cofinanciamento.
A outra coisa, aí a gente também, dentre essas 300 refeições que a gente fornece ali na cozinha comunitária, 70 refeições vão lá para o Centro Pop. Então, a gente tem 2 cozinhas ali dentro. A cozinha, que a gente fornece a marmita completa, né, tanto para Centro Pop quanto para cozinha comunitária, que o público é referenciado pelo CRAS. Então, é toda a região do nosso bairro Guarujá, que é onde fica localizada a nossa cozinha comunitária, é toda a região referenciada pelo CRAS. Do 45 mil mês, com tudo, servidores, deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, rapidinho aqui. Porque daí, na verdade, a nossa compra é toda por licitação, né? Então, eu faço toda a compra de tudo que entra na cozinha comunitária, eu é quem faço, desde material de expediente, insumos, gêneros alimentícios, materiais descartáveis, porque a gente usa marmita hoje, né, pós-pandemia. A gente atendia o público lá dentro, porém, pós-pandemia, aumentou muito o número de usuários, a gente não conseguiu também receber eles lá dentro, porque também era proibido, né? E então a gente, após pandemia, manteve a marmita porque o espaço de refeitório se tornou pequeno pelo número de pessoas que a gente atende hoje. Na época que eu entrei na cozinha era de 70, 90 marmitas, né? Hoje a gente serve até 300 marmitas, né? Então se tornou um pouquinho inviável para nós, né? Mas basicamente é o quê? 45 mil gêneros alimentícios, descartáveis, materiais de limpeza e higiene, utensílios, copo e cozinha, material de expediente, EPIs, gás de cozinha, manutenção, dá muita manutenção na cozinha. O gasto com manutenção é imenso, dedetização cada 6 meses, limpeza da caixa d'água a cada 6 meses, impressora, empresa de monitoramento, energia elétrica, combustível de carro, né, que temos assistente social que faz visita e a gente também usa o carro, né, funcionários, e é um custo assim bem elevado. Porém, a gente consegue ter uma coordenação, um direcionamento muito bom para a gente manter o espaço funcionando. Obrigado, Juliana. Já passo rapidamente para a Elínia e a gente encerra com a Dona Maria da Graças. A Elínia compartilhou um slide. Se o pessoal da técnica puder apresentar para a gente, por favor. Enquanto o pessoal fala, o técnico coloca ali. Só trazer um pouco o gancho da nossa companheira de Lages. A gente vê no estado, em Florianópolis também, a falta de orçamento municipal e estadual para as políticas de segurança alimentar nacional. Hoje, no Plano Municipal de Segurança Alimentar de Florianópolis, a gente viu que toda a verba, praticamente toda ela, de segurança alimentar nacional e de assistência social, vem do governo federal. Então, essa ausência de recursos, né, Marquito, principalmente do Estado, a gente precisa avançar realmente aí nos orçamentos, porque faz muita falta. Eu posso ir lá no cantinho lá, melhor, né? Sim. Boa tarde, pessoal. Cumprimento meu amigo, deputado Marquito, o Eduardo, estendo meus cumprimentos aos demais presentes, guerreiros e guerreiras da segurança alimentar e nutricional. Esses eventos são bons, que a gente revê a galera, né, que está sempre aí na luta. Pessoas já bem conhecidas que a gente acaba se encontrando aí nas conferências e nos eventos. Eu sou Elínia Matheus Marçango, eu sou conselheira do Conselho Regional de Nutrição da 10ª Região. Eu trabalho na Prefeitura de Itajaí há 22 anos e, nesse tempo todo, desde 2003, eu sou envolvida com as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional no meu município. Eu sou uma pessoa baixa, de estatura baixa, uma mulher branca, cabelos castanhos claros, e estou usando uma calça preta e um casaco e uma blusa, sei lá, caramelo, eu acho. Então, eu vou falar um pouquinho do papel do poder público das instâncias do SISAN, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, na promoção do direito humano à alimentação adequada. Tem passador, Dudu? Não tem em cima do púlpito, Elínia? Eba. Entendeu?
Então, considerando que a alimentação é um direito humano, né, tendo em vista que o Brasil é signatário na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também é um direito social previsto na Constituição Federal Brasileira, é importante destacar que cabe ao poder público adotar as políticas públicas para a garantia desse direito. Então, não é favor do governo ofertar políticas públicas destinadas à promoção da segurança alimentar e ofertar a alimentação à população, especialmente à população mais vulnerável. É um dever constitucional que o poder público tem. Posso falar? Nesse contexto, é importante destacar a relevância do CISAM, né? E principalmente as instâncias do CISAM. Opa. O pessoal do Meet, eu acho que está com o microfone aberto. Se puder fechar, por favor. Está dando interferência aqui na fala da Elínia. Então, é importante a gente destacar a relevância e a importância das instâncias do CISAM, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional e da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Ambos são de extrema relevância e importância no contexto do CISAM e têm papéis bastante distintos. Enquanto que o CONSEA propõe e fiscaliza as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, a CAISAN tem um papel de tirar do papel essas políticas públicas, tirar do papel essas práticas e transformar as propostas em ações concretas voltadas à segurança alimentar e nutricional. O CONSEA, a cada 4 anos, né, deve promover e efetivar as conferências de segurança alimentar e nutricional. É de extrema relevância a participação tanto da sociedade civil quanto do poder público, né, enfim, da população em geral nessas conferências, porque dali saem as propostas. E depois é importante que o Conselho cobre que essas propostas sejam contempladas nos planos de segurança alimentar e nutricional que devem ser executados pelas câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional, tanto em âmbito municipal quanto em âmbito estadual, assim como no nacional também, né? Então, a gente, digamos que lutar pelas políticas de segurança alimentar e nutricional, a conferência é um dos locais que a gente tem maior poder de efetivar essas propostas posteriormente, contemplando elas nos planos. Entretanto, de nada adianta ter um plano, propostas contempladas em plano, se não tiver recurso. Sem recurso, sem financiamento, a gente não consegue efetivar as políticas públicas. Então, além de articular nos planos de segurança alimentar e nutricional, a gente precisa também articular os recursos financeiros nos planos plurianuais, que são também construídos a cada 4 anos. É importante que os planos plurianuais conversem com os planos de segurança alimentar e nutricional, para que em um a gente tenha planejamento da ação e no outro a garantia do recurso financeiro. E mesmo assim, garantindo a ação e garantindo o recurso, muitas vezes a gente não consegue efetivar. E aí eu destaco muito o papel do CONSEA, né, nessa cobrança, porque cabe ao CONSEA estar cobrando. Então, assim, eu gostaria até de incentivá-los a estarem participando dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional. No meu município, eu sou conselheira desde 2003, já vim representando governo, sociedade civil. Atualmente, eu represento a sociedade civil, o Coletivo Nacional de Nutricionistas no Sistema Único de Assistência Social, onde eu estou atualmente na presidência do CONSEA, e mesmo sendo servidora efetiva, eu faço as cobranças que o governo precisa em relação às propostas e ao orçamento. Então, gostaria de incentivá-los a participar, porque quem é do CONSEA sabe a dificuldade que muitas vezes é da gente constituir um conselho. Ele tem um diferencial, porque ele não é paritário, ele é 2/3 sociedade civil e 1/3 governo, então muitas vezes a gente não consegue fechar a nominativa de conselheiros, de entidades. É de extrema relevância que a gente esteja lutando pelo mesmo ideal, e para isso é de extrema importância a participação da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, estarem compondo também estes espaços de participação e de controle social. Então, o Brasil voltou para o mapa da fome em 2021 e 2022. Chegamos ao patamar de 33,1 milhões de pessoas, de brasileiros, em situação, né, de insegurança alimentar, principalmente grave, que levou o Brasil
diretamente, novamente, ao mapa da fome, e isso é muito reflexo da diminuição dos recursos financeiros voltados para a política de segurança alimentar e nutricional, para as ações, além da extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E, recentemente, o Brasil saiu do mapa da fome. E isso é muito do reflexo, né, do incremento dos recursos financeiros para as políticas de segurança alimentar e nutricional. E aqui eu destaco o papel das cozinhas solidárias, que foram preponderantes para auxiliar, né, principalmente no momento da pandemia, ao Brasil estar saindo novamente do mapa da fome. Além do fortalecimento das instâncias do CISAM. Nós temos novamente o Conselho Ativo, a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ocorreu novamente. Recentemente foi lançado o 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Está tendo um investimento massivo do governo federal para os municípios se habilitarem editais, buscando recursos. Hoje, só não busca recurso para segurança alimentar e nutricional o município que não tem a política de segurança alimentar e nutricional estruturada. Né? Então, assim, o programa de aquisição de alimentos teve um recurso grande, um investimento grande, onde foi possível direcionar esses alimentos, inclusive, para as cozinhas solidárias. Enfim, e hoje, para aderir ao PAA, um dos pré-requisitos que foi estabelecido recentemente foi ser aderido ao CISAM. Isso fez com que aumentasse o número de municípios que aderiram ao sistema, e, para aderir ao sistema, precisa instituir CONSEA, CAISAM, e ter a Lei Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, além de assumir o compromisso em 1 ano, publicar o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, foi muito importante essa articulação da liberação do recurso com a estruturação das instâncias do CISAM no município. Só que isso basta? Não. A gente agora precisa lutar pelo financiamento das instâncias do CISAM e o financiamento das ações de segurança alimentar e nutricional dos municípios, além dos recursos que são destinados aos programas federais. Então, ali traz um pouquinho, né, da trajetória da fome no Brasil. Eu não vou me ater a isso, porque o horário está bem avançadinho. Né? Mas é importante destacar que, nessa semana, muito bom este dado, não faz nenhuma semana, gente. Foi publicado ali que a segurança alimentar e nutricional no Brasil, ela atingiu 75,8% dos municípios brasileiros. Esse dado foi publicado recentemente pelo IBGE e ele é bastante relevante. Aqui também traz um pouquinho, né, dos dados relacionados à segurança alimentar e à insegurança alimentar moderada e grave nos diversos estados brasileiros. Fiquem à vontade para depois compartilhar essa apresentação com os demais. E, encerrando a minha fala aqui, eu gostaria de trazer uma mensagem que nós não podemos falar em segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada sem entender o papel fundamental que cada um de nós possui na promoção da realização deste direito que pode e deve ser exigido em nossa realidade local. É importante ponderar que cada ator tem um papel diferente para promoção e exigibilidade do direito humano à alimentação adequada. É imprescindível, gente, imprescindível sermos protagonistas e não aceitar jamais, jamais, gente, que nossos direitos sejam violados. Muito obrigada. Grande Elínia. Desculpa ter que falar rápido, pedir para te falar rápido, que a tua fala sempre é importante para a gente. Né? Tu fala coisa arada. Eu falo rápido. Tem coisa para falar, porque tem história para contar, né? E para compartilhar com a gente. Então, com a última fala, mas não menos importante, a gente pensou na Dona Graça para fechar esse momento, né, da nossa mesa, para trazer um pouco da Rede com a Rua, para trazer um pouco de toda a situação que a Rede com a Rua, mas não só a Rede com a Rua está vivendo com esse decreto que foi lançado aqui em Florianópolis, né, que é o programa Marmita Legal, que a gente chama do Decreto da Fome. E se puder contar como é que está, né, assim, não muito também, não pode alardear muitas estratégias, né, mas contar como é que está a situação, como é que está o dia a dia de vocês diante desse decreto. Gente, boa tarde para aqueles que chegaram depois, né? Marquito, pessoal. Pois então, falar um pouco, eu sou da Cozinha Solidária
E eu não posso falar do decreto, falar da rua, sem falar da cozinha solidária, apesar dela já foi tão falada, né? Mas no CISAM, a cozinha solidária é a peça mais frágil, mais fraca, porque a gente depende só de voluntários. Voluntários, eles não são pagos, né? Eles fazem dentro do seu tempo sobrando. Então, às vezes, as cozinhas falta voluntário para fazer a refeição. Então, ela precisa de mais ajuda, né? E quando a gente diz que precisa mais dos instrumentos, de mais ajuda, tanto financeiro, para se manter e não sair tanto, a gente não é só contar com a cozinha solidária, nós precisamos contar com equipamentos públicos, com segurança alimentar custeada, né, com políticas públicas firmes, que mantenha. Nós não estamos sem restaurante popular, nós não temos cozinhas comunitárias, que é a que deve ter inserida em cada comunidade, para não precisar dessas cozinhas tão vulneráveis que são as solidárias. Eu gostaria de estar fazendo outra coisa e não preenchendo ou sanando essa deficiência que é levar comida para as pessoas em situação de rua e com o fechamento do restaurante popular, para as pessoas que desceram o morro, para as pessoas que moram na redondeza, nos bairros próximos, né, enfim, dentro de Florianópolis, que o aluguel está lá tão alto. E não dá para manter uma alimentação, eles passam para pegar uma marmita. Aí vem um decreto e acontece isso. O que é que ela está fazendo? Está punindo os grupos por servir comida para as pessoas que o Estado não está alimentando. Aí quer nos obrigar a ir para uma passarela que não comporta todo mundo. Não comporta nem sequer, com quantidade de alimentos, de marmitas, as pessoas que estão lá dentro. Como é que vamos levar as pessoas que estão na rua para comer lá dentro? Nós, grupos voluntários, que regimentamos doações para poder fazer essas comidas, buscamos voluntários, às vezes eu ligo, está faltando, consegue sair? Graça, eu vou tentar sair do meu trabalho mais cedo para ir na cozinha ajudar a fazer o alimento e depois transportar para o centro, sabe? E aí, para fazer um serviço que é a ONG que está lá dentro que deve fazer. E não é só isso. Se comportasse todos lá dentro, mas não comporta. São as pessoas que não conseguem chegar lá, porque não tem na rua só pessoas dependentes de químicos, tem idosos, tem pessoas vulneráveis com dificuldade de mobilidade, velhos que não conseguem passar a passarela. Onde que essas pessoas ficam? Aí, no decreto da marmita legal, diz o seguinte, não, porque lá eles vão ter mesa, elas vão poder higienizar as mãos. Aí vão lá e lavam as mãos, comem nas mesas, que são poucas mesas, não comportam todos, depois volta a dormir no papelão. Volta a mexer na caixa, nos latão de lixo, nos contêineres. Gente, dói o coração quando eu passo. Na entrada do meu condomínio, tem onde que nós colocamos lixo, de vez em quando tem uma pessoa lá revirando. Eu choro, gente, porque eu não precisava ter isso. Se tivesse políticas públicas que conseguisse atender todas essas pessoas, eles não poderiam, porque não é só comida, é moradia, é trabalho, é educação. É todo um contexto que não tem. Se as pessoas não têm trabalho, aí recolhem as pessoas com a internação compulsória, fica lá 2, 3 meses, 4 meses, enfim, manda para a rua. Porque essas pessoas que estão na rua, elas já não têm mais vínculo familiar. Às vezes o problema está até dentro de casa e elas vão parar na rua por isso. Como é que faz isso? Manda para a rua, fica pior ainda. A gente vê tanta coisa que dói no coração, mas a gente não adianta só dar comida. Comida a gente leva lá. Nós precisamos de política pública, gente. Nós precisamos de equipamento que funcione. Nós precisamos que tenha os órgãos, que tenha consciência, que cheguem lá e façam alguma coisa. É triste dizer, Florianópolis tem oportunidade para todos, tem emprego, gente. Tem, mas 6 por 1, um salário de miséria que não consegue pagar nada, porque ou tu paga aluguel ou tu come, e aí tu paga o aluguel e tu vem na rua pegar uma marmita. E aí vem o teu Pásio, que quer... Ele está acabando com tudo de Florianópolis.
O moço aqui que diz. Está deixando. Agora, os aluguéis, aluguéis por temporada, né? A MB, o aluguel vai ficar lá em cima, aí mesmo que ninguém vai mais querer alugar por anual, é só para temporada. Gente, vai ficar pior ainda. As pessoas que ganham pouco, onde é que elas vão morar, gente? Vão botar dentro do ônibus, vão levar para onde? Para a sua cidade. E a Constituição, onde é que está? Então, assim, todo o decreto ele é desumano. É desumano para as pessoas que necessitam e para nós voluntários que fazemos esse trabalho. Eu não gostaria de estar fazendo marmita, entregando na rua. Eu gostaria de estar aproveitando o meu tempo, gastando a minha energia com outra coisa, com educação, com cultura, com esporte, enfim, com tantas outras coisas que eu poderia fazer. Menos servir comida, mas é necessário. É necessário a gente ir lá levar essa comida para essas pessoas. Então, vamos fazer o quê, gente? É isso que eu posso dizer para vocês, que a luta de vocês para a gente derrubar esse decreto, de alguma coisa, da doutora Ana Paula já foi, né? Então, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa, apoio mesmo, buscar da sociedade, buscar dos movimentos, para a gente fazer com que esse decreto ele perca o sentido dele, perca o movimento e pressionar o Topázio para que, enfim, do jeito que está, não continua, porque ele está punindo nós. Todos os dias tem abordagem da Guarda Municipal, ou eles fazem um círculo, né, em volta da gente, e aí tem os voluntários que não querem perder o réu primário. Eu, com certeza, depois do dia 30, vou perder. Porque eu não vou aceitar que eles tirem as minhas marmitas e joguem fora, ou levem, sei lá, para onde que eles quiserem. Eu vou brigar, gente. E eu vou perder o meu réu primário. Vai lá fazer isso. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, dona Graça. Dona Graça traz o relato, porque o desafio que a dona Graça vai enfrentar agora, né, dona Graça, como presidenta, né, da mesa diretiva do Conselho Municipal. E o Conselho vai precisar muito da ajuda, não só dos conselheiros, das conselheiras, mas da sociedade, das entidades, dos movimentos, né? Para somar frente no judiciário, quando é o caso, luta de rua, movimento de rua, né? Vai ser bem importante. Gente, a gente já está com a hora já passando. A gente queria abrir para o debate... Oi? Então, a gente queria abrir para o debate, mas pediram a sala às 5h30. Tá. Que a gente queria realmente fazer um debate, Eduardo, mas o tempo foi passando e... Gente, eu vou furar um pouco o protocolo só para agradecer o pessoal do projeto de extensão da educação no campo da UFSC, o projeto de extensão Comida Viva, que trouxe, Dudu, uma contribuição para o nosso coffee break, sem a gente pedir, sem a gente solicitar, dentro desse lugar, né, de pensar que comer é um ato político, mas também fazer essa comida, plantar essa comida, né? Queria agradecer, porque elas já arrumaram ali. Muito obrigada, viu, gente? Tá, gente, Eduardo, peço perdão, porque a gente não vai conseguir, porque o pessoal já tem outro evento às 6h, que a gente queria realmente abrir para o debate. Agora a gente convida todo mundo aqui, vem aqui na frente tirar uma foto rápida e ali fora vai ter o nosso café e a entrega das cartilhas também. E a gente agradece a Paula por estar presente com a gente lá desde o MDS. A gente tem as demandas aqui de Santa Catarina para o MDS, né, Paula? Então, através do Conselho, né, dos municípios, do Conselho Estadual também, e dos movimentos de população em situação de rua também, principalmente, né, que estão fazendo esse diálogo. A gente agradece a tua presença de todos e todas, gente. Obrigado, gente. Vamos fazer um próximo.